Quando ouvi falar a primeira vez sobre minimalismo, eu estava em busca de deixar a minha casa organizada, pois eu fazia muitas compras por impulso e isso estava gerando bagunça no meu lar. E a ideia de ter menos coisas para ter um dia a dia mais prático me conquistou, né? O problema é que eu não tinha clareza do que realmente era o minimalismo e o quanto ele poderia ser benéfico em outras áreas da minha vida. Então eu comecei a destralhar a minha casa e acabei cometendo alguns erros neste processo. Oi, gente, tudo bem? Então agora eu vou compartilhar com vocês 7 erros que eu cometi quando eu decidi aplicar o minimalismo na minha vida. E para você que está iniciando essa jornada para uma vida mais simples, leve e minimalista, eu te convido a ficar até o final desse vídeo, que eu vou deixar um conselho muito importante para você, tá bom? Então, bora lá pro vídeo. E o primeiro erro que eu acredito ter cometido foi acreditar que eu precisava ter um número X de coisas para ser minimalista. Então, como assim? Eu acreditava que se eu quisesse mesmo ser minimalista, eu não podia exceder um determinado número de roupas, calçados, copos, talheres e pratos, né, como todos os utensílios de casa. Porque se eu excedesse esse número, então eu não era minimalista, né? E eu fazia isso sem pensar, né, na minha real necessidade, na real necessidade da minha casa e da minha família, né? Então, eu me cobrava muito, eu me culpava muito, estava sempre olhando o meu guarda-roupa, contando as minhas peças, e isso me gerava muito estresse e ansiedade. Hoje, eu já tenho uma visão bem diferente de minimalismo, né? Eu acredito que a gente não precisa ter um número determinado de coisas, né? Não existe um padrão. O que a gente precisa é encontrar o nosso essencial. E o que é essencial para mim vai ser diferente do que é essencial para você, né? A gente precisa encontrar um equilíbrio entre não passar por escassez e não ter excessos na nossa vida e na nossa casa. E o segundo erro que eu cometi foi praticar um destralhe inconsciente. E como assim, né? Como eu não tinha essa visão ampla, né, sobre minimalismo, eu só queria de qualquer jeito ter poucas coisas na minha casa, poucas coisas no meu guarda-roupa, né? Eu acabava me desfazendo de itens só por desfazer, só para ter poucas coisas logo, né? E não pensava se eu realmente não ia precisar daquele item ou não. E acabei me desfazendo de algumas coisas que eu precisei comprar novamente, ou seja, foi um gasto duplicado. E não foi uma outra coisa, né, que eu achei que eu não precisaria e acabei precisando, né? Foram muitas coisas que eu simplesmente me desfiz sem me questionar e acabei precisando comprar de novo, né? Então isso gera estresse também, gasto duplicado, gasto que não precisaria ter sido feito, né? E enfim, acredito que foi um erro que eu cometi. E o terceiro erro foi ter pressa. E pressa de quê, gente? Pressa de deixar a minha casa com poucas coisas, não eram com menos coisas, com pouquíssimas coisas, né? Porque essa era a minha visão de minimalismo na época. Eu tinha pressa
de me desfazer de tudo logo, enfim, não tinha um propósito concreto na minha cabeça, né? Não tinha intencionalidade para me desfazer das coisas que eu me fazia e acabava ficando ansiosa, acabava ficando estressada com esse processo que era para ter sido leve, fluido na minha vida. E o quarto erro que eu acredito ter cometido foi de não praticar o autoconhecimento. Como eu falei anteriormente também, né, eu me desfazia das coisas sem saber a real necessidade da minha casa, da minha família, da minha vida mesmo. Eu me desfazia das coisas sem ter em mente o que era essencial para mim, né? Então, o certo seria o quê? Eu primeiro saber o que era essencial ficar na minha vida, né? Já que estava falando de coisas, quais eram as coisas essenciais para ficarem na minha casa, e assim eu teria clareza do que era o excesso, do que poderia sair, né? E eu não fiz isso, eu simplesmente saía me desfazendo das coisas só porque eu queria passar por esse processo logo, e enfim, foi um outro erro que eu cometi: não praticar o autoconhecimento durante esse processo de uma vida minimalista. E o quinto erro que eu cometi, e esse foi dos que mais gerou estresse e ansiedade nesse processo para uma vida minimalista, foi me comparar a outras pessoas. E que pessoas, gente? As pessoas que eu assistia sobre esse tipo de conteúdo. Então, assim, eu confesso que eu assisti alguns vídeos sobre o assunto e eu queria ter a mesma quantidade de coisas que a fulana tinha, porque se a fulana é minimalista, para eu ser minimalista, eu vou ter que me adequar, né, a esse número de itens. Mas acontece que as pessoas que eu assistia, na maioria das vezes, tinham vamos dizer, um dia a dia, uma rotina totalmente diferente da minha, né? Às vezes eram pessoas que moravam sozinhas ou que viajavam muito, né? Então quase não ficavam em casa e assim precisavam mesmo de menos itens do que eu. E isso, gente, acabou me gerando uma frustração enorme, porque o que eu sempre falo, o essencial é diferente para cada pessoa. Então é muito importante a gente avaliar a nossa vida, a nossa rotina e o nosso dia a dia, porque senão isso pode gerar problemas lá na frente, né? Como frustração, ansiedade, estresse. E o minimalismo é uma ferramenta maravilhosa para trazer benefícios na nossa vida, né? Para simplificar a nossa vida, deixar a nossa vida mais leve. Então é importante que esse processo seja leve, seja simples e não frustrante, estressante, cheio de ansiedades, né? Então, esse foi um erro que eu cometi também, de ficar me comparando a outras pessoas. O sexto erro que eu cometi foi abrir mão do conforto em nome do minimalismo, né? Como assim? Eu me desfazia de coisas que eu até gostava, né? Eu até utilizava ali no meu dia a dia, mas eu queria ter poucas coisas. E um exemplo disso foi o sofá. Gente, eu tinha um sofá, né, que a gente até usava ali no dia a dia, a gente gostava, era super confortável quando vinha visitas da nossa casa, mas eu queria deixar a minha sala mais vazia, mais prática de limpar e me desfiz desse sofá. Resultado, precisei comprar um sofá novo, porque
embora não seja assim um item essencial para sobrevivência, vamos dizer assim, né? É um item que traz conforto no meu dia a dia e no dia a dia da minha família. Então não tinha o porquê eu me desfazer só em nome do minimalismo, ou que eu acreditava ser minimalismo, né? Que era ter uma casa praticamente vazia, com poucas coisas para limpar e tudo mais. Então, assim, embora eu acredito que o conforto é diferente para cada pessoa também, né? Eu sei que tem pessoas, eu já ouvi relatos de pessoas que vivem tranquilamente sem o sofá, né? Não sentem falta. Para mim, é uma coisa que a gente acabou sentindo falta no nosso dia a dia. Então é importante a gente avaliar o que é essencial para nós, o que é importante estar na nossa casa para o nosso conforto, né, no nosso dia a dia, e não abrir mão de algumas coisas só em nome de ter uma casa mais vazia, uma casa mais prática de limpar, vamos dizer assim. A gente pode estar avaliando outras coisas, né? Desfazer de outras coisas para ter uma casa mais prática na hora da limpeza, né? Uma casa mais simples de organizar, mas não tirar aquilo que de certa forma é importante para nós. E o 7º erro que eu cometi foi focar muito no destralhe sem praticar um consumo consciente. Então, como assim? Eu vivia uma bola de neve, né? Talvez por não ter entendido direito o que de fato é o minimalismo e como ele poderia trazer vários benefícios na minha vida por inteiro. O que acontecia? Eu me desfazia das coisas só para ter uma casa mais vazia, né? E continuava comprando algumas coisas por impulso. Então era essa bola de neve. Saía coisas no destralhe e entrava outras coisas que lá na frente eu me desfazia também porque eu comprei por impulso. Então esse foi um erro que eu cometi lá no início, né? Da minha jornada minimalista, e que hoje eu tenho uma visão diferente. Eu acredito que a gente precisa, sim, de vez em quando, né, fazer um destralhe na nossa casa, na nossa vida por completo, mas é importante a gente praticar um consumo consciente para nossa casa não entulhar de novo, né? Então a gente tira menos coisas, faz um destralhe menor, mas também entra menos coisas na nossa casa. Então é isso, gente. Agora, passando para o conselho para quem está iniciando, né, essa jornada para uma vida mais simples, leve e minimalista, para simplificar a vida. Qual o conselho que eu quero dar? E é baseado nos erros que eu cometi, porque é aquilo, né, gente? Tem coisa que a gente aprende com os nossos próprios erros, mas outras coisas a gente pode aprender com erros de outras pessoas, né? Que é um dos objetivos desse vídeo, né? Trazer para vocês quais foram os erros que eu cometi, para talvez você não precisar passar por isso. E qual o conselho? Não tenha pressa, né? Não se apresse em querer ser minimalista logo. Estude sobre o assunto e, o mais importante, talvez, não se compare a outras pessoas. O minimalismo, ele pode trazer grandes benefícios na nossa vida, em várias áreas da nossa vida, né? Não somente na nossa casa. Mas é importante que a gente encontre o nosso essencial, saiba o que é essencial para nós e não ficar se comparando a outras pessoas. É importante a gente tirar um tempinho para estudar mais a fundo sobre o assunto, seja em livros,
em vídeos de pessoas que você se identifica, né? E não ter pressa, né? Eu sei que muita gente acredita que é sim importante a gente fazer um super destralhe, né? E fazer essa mudança de vida logo, né? Rápido, mas eu acredito que é importante sim a gente passar por esse processo com uma certa leveza, né? Não ter pressa, entender, né, o que de fato é essencial estar na sua vida, porque se você entender isso, você vai ter clareza do que é o excesso, né, do que pode sair da sua vida. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de clicar em gostei. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!